Senhor, muito obrigado. Que nós aqui possamos representar todos os cristãos na face da terra, que não podem te adorar publicamente, mas que nós aqui, como nós podemos representar o teu povo na face da terra, o teu Israel, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A Páscoa. Nós temos visto nos últimos dias, nos últimos domingos, nós meditamos sobre Jesus à sombra daquela cruz. E você foi convidado a sentar à sombra da cruz e ser ministrado pelo Senhor. No domingo passado, nós entendemos o que é sair do Egito. E hoje queremos começar lembrando que o povo de Deus, naquele instante lá, no Egito ainda, estava vivendo uma situação de cativeiro e escravidão ali no Egito. E nós lembramos que hoje nós não vivemos no Egito fisicamente, mas muitas vezes estamos aprisionados nos Egitos emocionais, espirituais. E nesta manhã o Senhor, Ele quer te tirar e quer que você tome posse da terra prometida. Amém, aleluia. E Deus, Ele estava contemplando o povo dele. Deus estava contemplando o que o povo necessitava, o que o povo estava precisando naquele cativeiro, naquele sofrimento. E Ele levanta Moisés para tirá-lo daquela situação. E Ele dá poderes a Moisés para que ele conseguisse libertar o povo. E isso é muito conhecido. O faraó várias vezes retrocedeu. Deus foi enviando as pragas até a última praga. E que seria a morte dos primogênitos. Então, naquela última semana, o povo de Deus, o povo de Israel, iniciou a sua jornada antes da libertação para a terra prometida. E ali o Senhor ordenou que eles comessem ervas amargas, que é o que nós temos aqui. Essas ervas amargas, que na realidade elas não são citadas na palavra pelo nome, mas além da chicória, escarola, também tinha alface, salsa, agrião, pepino, também tinha o rábano selvagem. Eram as ervas que ali elas lembravam o tempo que eles passaram ali sofrendo, vivendo uma vida amarga naquele Egito, naquele tempo de escravidão. Porque quando nós estamos cativos, nós temos tempos, nós vivemos tempos de amargor. Mas também as ervas amargas, Deus ordenou para que eles preparassem. Por quê? Porque elas eram fáceis de preparar. E fáceis para quê? Para serem o quê? Para serem, para que eles comessem. Porque eles precisavam estar preparados para a qualquer momento bater em retirada. O Senhor também, porque de uma hora para outra eles iriam sair do Egito, e eles tinham que esperar o tempo de Deus. E o Senhor também ordenou que eles comessem um pão sem fermento. Eu preparei ali um pão sem fermento. E também vocês têm a receita no boletim
vocês receberam domingo passado, porque hoje, a partir das 18 horas, nós vamos começar a festa dos pães asmos, que são o quê? Durante 7 dias, até domingo que vem, nós vamos estar jejuando tudo aquilo que contém fermento. Depois, no final, quem não tiver pode me procurar, que eu tenho ainda alguns. E o pão sem fermento quer dizer que ao sair do Egito, Israel precisava preparar o pão para a viagem. Não dava tempo deles esperarem a fermentação do pão para depois assarem. Mas também o fermento fala do quê? De contaminação, de pecado, de atitudes que não agradam a Deus. E o Senhor antes, como nós fizemos nessa semana, foi o que ordenou para que tirasse tudo que era fermento da sua casa. E pense, amados, que eu fui vasculhando na minha vida tudo aquilo que é fermento, tudo aquilo que estava ali fermentando, mas que não tinha nada a ver com o novo de Deus que Ele tem para a minha vida. Foi interessante que domingo eu estava limpando a geladeira, domingo passado, e tinha uns potinhos, um molho, algumas coisas assim, e eu fui tirando, falei assim, não, isso daqui já vou dispensar, porque era um restinho de cada coisa. Depois que eu terminei, eu falei assim, puxa, eu já comecei a lançar o fermento fora. Eu não pensei que eu estava fazendo isso naquela hora, mas o Espírito Santo foi me direcionando. Então, veja bem, ali com essa ordem, né, de assar as massas antes que tivessem fermentadas, o Senhor disse, e que está registrado, só anotem quem estiver anotando, 1 Coríntios 5:7, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Aleluias. Então o Senhor fala, livre-se do fermento. Como consta no nosso boletim, o fermento não tinha fermentação como nós temos hoje. Ele tinha que ser um pouco de farinha que ficava ali naquela água, e ali aguardando a fermentação, e de um pão passava para o outro. Então sempre tinha que se guardar o fermento velho para que fizesse um novo pão. O Senhor fala assim, cessou isso na sua vida, amado, amada. Cessou tudo que fermento velho na tua vida, tudo aquilo que trouxe para você, que trouxe para você aquilo que te trazia uma espécie de aprisionamento. Pense que o fermento ele surgiu onde? No Egito. Foi ali que o fermento foi criado. E o Senhor também ordenou que sacrificassem o cordeiro. Então toda a família tinha que pegar o cordeiro, um cordeiro que tivesse sem defeito, e ali eles sacrificassem e comessem antes de partir. Aleluia. Glórias a Deus. Cada família tinha que matar aquele cordeiro sem defeito, pegar um feixe, um ramo, e molhar no sangue e passar nos umbrais da porta. Então, nas laterais, no alto e na outra lateral. E o que isso significava? Que toda casa que tivesse a marca do sangue do cordeiro, quando a última praga contra o Egito chegasse, que era a morte dos primogênitos, quando o anjo fosse passar nas casas em que o sangue estava aspergido, não ia ter morte de primogênito. Eu não sei
o que é a primogenitura na tua vida. Às vezes pode ser um primeiro filho, sim, mas às vezes um sonho que sempre foi prioridade, porque primogênito é o primeiro, fala do primeiro filho, mas o Espírito está bradando que tem muitos sonhos que foram primeiros e que foram roubados, mas a morte de Jesus na cruz não foi em vão. O sangue de Jesus, quando aspergido nas nossas vidas, impede que o anjo da morte atinja o teu primogênito. Aleluias, glórias a Deus. E assim, quando o anjo da morte passasse para matar o primogênito dos egípcios e encontrasse o sangue, ali seriam poupados os filhos. E alguns egípcios se converteram naquele momento e também participaram. Deus deu essas orientações a toda a nação de Israel, e que essas orientações os levaram ao quê? A serem salvos, aleluias, a serem salvos e libertos da mão do faraó Ramsés. Então, Páscoa, né? A Páscoa para os judeus comemora a saída do Egito, a libertação do domínio do faraó. E nós cristãos, o que é a Páscoa para nós? Nós comemoramos a nossa saída do mundo e libertação do domínio das trevas, através da morte e ressurreição de Jesus. Nós, muitas igrejas têm praticado o judaísmo de uma forma bem enfática, e não é a nossa intenção, mas pelo menos na Páscoa nós gostamos de estar relembrando, porque nós vemos que hoje existe um povo, muitas pessoas ainda estão vivendo no Egito da enfermidade, no Egito das dificuldades, no Egito dos aprisionamentos de mente e espirituais. Então, essa celebração recebeu o nome de Pessah. Pessah, que em judaico significa passagem, passar por cima. E nesse caso, passagem da escravidão para a liberdade. Repita comigo: da escravidão para a liberdade. Aleluia. E Jesus Cristo, Ele veio a este mundo e Ele deu um novo significado à Páscoa. Deu um novo significado à Páscoa dos judeus. Ele deu um novo significado, aleluias. Ele trouxe a mensagem da salvação. Ele trouxe a mensagem da reconciliação entre o homem e Deus. Por isso o formato da cruz. O formato da cruz é o que? O homem com Deus, certo? E os braços é quando Deus com os homens. Aleluia. Ele trouxe a esperança de uma vida melhor. Diz para o seu irmão aí do lado: Jesus trouxe a esperança para uma vida melhor. Amém, amém. Ele também trouxe ensinamentos para que o povo se libertasse dos sofrimentos, das maldades praticadas naquela época. Aleluia. E hoje, irmãos, hoje nós somos chamados para romper com todos os sinais da velha vida que ainda estão presentes no nosso dia a dia. E eu quero te convidar, igreja, a romper com tudo aquilo que ainda é do passado, que tem te prendido como o Egito para aquele povo que tenta paralisar. Mas Jesus veio para nos libertar de uma forma de vida impura para uma vida plena na presença dele, porque Jesus morreu na cruz para nos dar uma vida plena.
práticas próprias do velho homem. Lá em Hebreus 12, 1, 2, fala assim, não precisem abrir só, vou citar, e depois nós vamos usar outros versículos. Diz assim que o escritor de Hebreus, ele nos exorta a desvencilharmos, a despojarmos de todo pecado, tudo aquilo que é mal, que é errado, que está diante de nós e em nós, e correr e olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele nos convida. Por isso, o fermento da malícia, o fermento da maldade não deve mais contaminar a nossa vida e estragar a festa espiritual que começou na nossa redenção na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. E é por isso que nessa manhã nós vamos meditar na cruz. É como se a cruz estivesse aqui e Jesus ainda ali se entregando por mim e por você. E naquele momento da cruz do Calvário, ele fez algumas declarações que são importantes para a nossa vida. E nesta manhã eu quero meditar com vocês nas 7 declarações de Jesus na cruz do Calvário. 7 declarações na cruz do Calvário. Aleluia. 7 declarações. A primeira declaração. Uma oração de perdão. A palavra diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Amados, a primeira declaração de Jesus na cruz é uma oração de perdão. Pai, perdoe porque não sabem o que fazem. Nós te adoramos pelo teu perdão, sem merecermos. Amados, pense que Jesus naquela cruz, a primeira declaração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pensa que Jesus, ele estava pedindo perdão para aqueles que fizeram mal a ele. Que momentos antes aclamava Jesus, dizendo Hosana ao que vem em nome do Senhor, agora gritava: crucifica-o, crucifica-o. Sabe, amados, a Páscoa nos lembra que nós devemos perdoar aqueles que nos fizeram mal. Enquanto nós não perdoamos
nós ficamos presos àqueles que nos fizeram mal. Ah, mas isso não acontece comigo. Pode ter certeza que sim. Você pode não ter noção, mas enquanto nós não liberamos perdão para aquelas pessoas que nos fizeram algum mal, nós ficamos aprisionadas a ela. É como uma nuvenzinha ali, é um espectro, vai e vem, vai e vem. Volta e meia vem aqueles pensamentos que nos torturam, que nos abatem, que traz tristeza ao nosso coração. E amados, eu não posso continuar nessa palavra se eu não disser para você: libere perdão, libere. Sabe, veja, não é um sentimento, mas é uma atitude de você liberar perdão. Ah, mas aquela pessoa me machucou, me maltratou, fez coisas muito ruins. Sim, mas pense que em Jesus nós também tínhamos uma dívida imperdoável, uma dívida eterna, e Ele pagou o preço para que nós fôssemos livres. Quando perdoamos, nós somos libertos para cultivar laços de amor e de comunhão. Então, amados, libere as pessoas que muitas vezes trouxeram mágoa para o teu coração. Libere, entregue para o Senhor. Senhor, não é pelo meu sentimento, não é pela minha vontade, mas eu me rendo a Ti. Assim como Jesus naquela cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então ali, entregue, porque muitas vezes nós não sabemos o que levou aquela pessoa a fazer aquilo para você. A segunda declaração na cruz foi a declaração da eficácia da sua obra. Ele diz lá em Lucas 23:43: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Para quem que Jesus disse essa palavra? Ladrão. Isso. Essas palavras foram ditas para o ladrão que estava sendo que estava sendo crucificado. Gente, mas a palavra desse malfeitor, a palavra de arrependimento dele foram impressionantes, porque ele disse assim: Jesus, lembra-te de mim quando vires no teu reino. Então, aquele momento foi um momento em que aquele ladrão, ele se arrependeu. E nessa simples frase, o ladrão expressa uma profunda fé em Jesus. Fale, fé em Jesus. Isso, amados. A Páscoa nos lembra que Jesus não veio condenar. Jesus não veio pôr o dedo e falou: você é culpado, você é culpado. Jesus, ele não veio condenar o pecador, mas ele veio trazer perdão, uma nova vida, ou seja, a salvação. E João 3,17 diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, amados, a Páscoa é tempo de esperança para aquele que se arrepende dos seus pecados, daquilo que tem feito de errado na sua vida, e se entrega ao único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nessa Páscoa, eu convido você não só a perdoar, mas também a se arrepender de tudo aquilo que você tem praticado, que tem te trazido um peso
Sabe, às vezes nós achamos que, Senhor, eu nem sou mais digno, né? Eu não sou mais digno, porque a minha vida está torta mesmo. Mas o Senhor nessa manhã fala assim: olha, filho, eu vim por você. Eu morri naquela cruz por você. Se arrependa das atitudes equivocadas e corra nos braços do Senhor. A terceira palavra, declaração de Jesus na cruz, é sobre o cuidado humano. Fale, cuidado humano. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado. Quem é o discípulo amado? João. Amém. E disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Vejam bem o que estava acontecendo. Diante da dor, do sofrimento, Jesus, ele poderia estar ali só voltado o quê? Para a situação, para a dor, por tudo aquilo que ele estava vivenciando. Mas ele falou, ele se preocupou, ele continuou o quê? Cuidando de pessoas. Ele se importou com a sua mãe, Maria, que naquele tempo já estava o quê? Viúva. Ele se preocupou com ela. Aleluias. Porque ela não tinha condições de viver dignamente sozinha. Então, mesmo na hora da sua morte, Jesus cuidou dos seus. Então, amados, nós precisamos aprender com Jesus a olhar para o nosso próximo, a mesmo nos momentos em que nós não estamos bem, a olhar para o nosso próximo. Nós precisamos aprender com Jesus a olhar para a família, para a nossa família, ajudarmos uns aos outros. As famílias têm sido muito atacadas pela violência, atacadas pela infidelidade. E com certeza, e veja bem, muitas vezes dentro da própria casa, debaixo do mesmo teto. Então, amados, a Páscoa, aleluias, a Páscoa nos lembra que é tempo de amar, de ajudarmos uns aos outros, mesmo em meio à dor, às dificuldades, às necessidades. Eu preciso ter o meu olhar para o próximo. E é interessante que quando nós olhamos para o próximo, parece que a nossa dor, a nossa necessidade é o quê? Aliviada. Essa semana, eu não vou falar o nome porque essa pessoa ela é muito quietinha, né? Mas eu fiquei sabendo de uma pessoa que a maioria dos sábados, mesmo tendo uma semana corrida, acorda bem cedo, prepara um marmitex, prepara umas quentinhas, o marido abençoa, põe uma mensagem, põe na mochila e vai para onde o Espírito dirige e entrega uma marmitinha de comida para quem o Espírito dirige. Amados, sem alardear. Sim, é bom. Igreja, vamos fazer? Vamos. Mas sabe, às vezes as pessoas estão esperando atitudes no macro, quando no micro eu posso fazer algo. A Páscoa nos lembra esse tempo de ajudar, inclusive quem não tem mais condições de nos ajudar no nosso sofrimento. Não é troca, é doar. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. É tempo de graça, é tempo de misericórdia, é tempo de amor. Isso é Páscoa. Pelo preço que
Senhor é digno de louvor, de honra e glória. Sabe, algumas pessoas ficam escandalizadas quando ouvem essas palavras de Jesus. Sabe, Pai, por que me desamparaste? Mas essas palavras expressam ao mesmo tempo a dor e a esperança de Jesus. Dor e esperança. Fale, dor e esperança. Dor e esperança. Porque dor, porque na cruz Jesus tomou a minha dor e a sua dor. Aleluia! Oh, Jesus tomou sobre si toda forma de sofrimento humano, inclusive o sentimento de ser abandonado pelo Pai. Então pense que o sentimento de rejeição que muitos nos nossos dias têm tido, Jesus sentiu ali na cruz do Calvário. Quantas vezes nós clamamos e parece que Deus não responde para nós, não responde a nossa oração. Páscoa, amados, Páscoa é tempo de lembrar que apesar da dor, apesar do sofrimento que nós possamos passar, apesar dos momentos em que parece que Deus não está nos ouvindo, cremos que Deus está presente, continua agindo em nosso favor, assim como aconteceu com o seu povo lá no passado. Amados, a Páscoa é tempo de esperança, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Fale, a Páscoa é tempo de esperança, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. A quinta palavra, quinta declaração de Jesus naquela cruz, aleluias, uma declaração da sua humanidade. Jesus não se fez homem como nós. Sim. Aleluias. Ele falou o quê? Tenho sede. Tenho sede. Lembram-se o que Jesus disse para aquela mulher samaritana? Que quem beber desta água tornará a ter sede. Quem beber dessa água, amados, tornará a ter sede, certo? Mas ele diz, porém, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus, a água da vida, aquele que é poderoso para saciar a minha e a sua sede, ele padeceu necessidades por amor a mim e a você. Sabe, amados, quando ele precisou, nós não tínhamos água para dar para ele. Nós não pudemos dar água para ele. Nós não fomos capazes de saciar a sede de Jesus. Nós não fomos capazes de saciar a sede de Jesus. Mas ele é poderoso para saciar a minha e a tua sede. Aleluia. Ele sofreu sede por nós, para que nós pudéssemos ser saciados. Sabe? Assim, quando eu busco, ele diz o que é que rios de água viva fluirão do trono. Então ele é água viva. Quando eu busco o Senhor, eu sou saciado. Eu sou saciado. Eu sou saciado. Ele provou por nós a morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele sentiu sede no nosso lugar para que a gente fosse saciado. Essa é a grande verdade. Jesus, ele sentiu a nossa sede. Sabe essa sede que você tem mais de Deus? Essa sede que você quer mais,
que precisa ser preenchido totalmente. Ele sentiu o vazio, ele sentiu a falta, para que você e eu fôssemos completos, plenos da presença dele. Só em Cristo nós encontramos a verdadeira satisfação, a plenitude, a saciedade. Só em Cristo é que podemos matar a nossa fome e matar a nossa sede. Amados, a igreja é uma bênção, é onde nós recebemos o alimento. Mas se você não se achegar a Cristo, você vai continuar com sede, você vai continuar com fome. A sexta declaração. Aleluia. A sexta declaração diz: uma declaração de que todos os méritos são dele. Ele diz: está consumado. Fale: está consumado. Aleluia. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. É verdade. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amados, para que você tenha uma ideia do que quer dizer está consumado, está consumado. O que acontece? Naquela época, era fixado na porta do cárcere a lista de todos os débitos do preso. Tudo o que ele havia cometido estava ali, uma lista. E por causa daquela lista é que ele tinha sido preso. Então na porta do cárcere tinha a lista de cada preso. Quando ele terminava de cumprir o tempo da prisão, era selada uma folha da lista dos débitos com a palavra tetelestai. Não sei a pronúncia, amados, mas pelo menos é assim que está escrito. E isso quer dizer o quê? Está pago. Fale: está pago. Isso mesmo. Então significava que ele estava livre, porque o débito dele estava pago, a dívida estava acabada. No grego, o termo tetelestai é um verbo que significa completo, terminado, está cumprido, está feito. Amado, Jesus na cruz, ele afirma: está consumado. Por isso que a palavra de Deus diz que ele é poderoso para rasgar todo escrito de dívida contra a sua vida, porque foi pago pelo preço de sangue. Então todo escrito de dívida não tem poder mais sobre a minha e a tua vida, porque na cruz do
Calvário, Jesus pagou o preço. Aleluia. Se Satanás ainda quer te condenar, se Satanás tem colocado escritos de dívidas, uma lista, o Senhor fala que quando eu confesso, Ele lança nas profundezas do oceano. Glória a Deus. E ainda devia ter uma plaquinha. Faltou isso. Proibido pescar. Sabe por quê? Porque o Senhor nos perdoa. Mas muitas vezes nós vamos lá e queremos pescar aquilo que Ele já nos perdoou. Então, amados, na cruz Jesus consumou um sacrifício de justiça pelos nossos pecados. Amém. E aqui, veja, aqui é uma referência de toda a vida de Jesus aqui na terra, onde Ele cumpriu as escrituras. Aleluias. E foi consumado todo o plano de redenção, de nos resgatar para a presença do Pai. Então, amados, a minha dívida, a sua dívida jamais poderia ser paga. Não poderia ser paga. Em qualquer tempo de prisão, não poderia ser paga. Por isso Cristo teve que consumá-la por nós. Então a Páscoa é tempo de segurança, de graça, de certeza. A certeza de Deus que Ele é o sacrifício pelos meus e pelos teus pecados, único e suficiente, e que já foi consumado na cruz do Calvário. Eu só preciso o quê? Me aproximar da cruz. Eu só preciso o quê? Me aproximar de Jesus e me render e falar: Senhor, eis-me aqui, faz como tu queres. Eu me arrependo, eu quero ter uma vida contigo. Aleluias. Aos teus pés, da tua presença, livre de todo escrito de dívida. Então guarde isso, amado, amada. Aquela lista que estava em cada cárcere, hoje foi rasgada por preço de sangue. Aleluias. E a última palavra, a sétima declaração na cruz. A sétima declaração, uma declaração de que Deus aceitou o sacrifício. A declaração de que Deus aceitou o sacrifício. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Lucas 23, 46. Ele entrega o Espírito. Aleluia. Então essa última palavra de Cristo na cruz é uma palavra de fé, é uma palavra de entrega, de confiança. O Filho, Ele confiou no Pai. Ele se fez homem segundo a sua vontade. A palavra de Deus diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus obedeceu o Pai. E durante toda a sua vida, apesar das lutas, apesar do sofrimento, das perseguições, Ele se manteve o quê? Fiel ao Pai. Ele se manteve fiel ao Pai, mesmo diante da própria morte. Então, do início ao fim, Jesus nos dá um exemplo de fé, de confiança em Deus. Amados, a Páscoa é tempo de lembrar que Deus é digno da nossa confiança, que devemos confiar em Deus. Quem dará a última palavra sobre o povo de Deus? Não é a morte, não é a morte, mas é o próprio Deus. Em Provérbios está escrito que o homem pode o quê? Fazer planos, mas a palavra final vem da onde? Boca de Deus. Eu quero lembrar com vocês uma palavra que Deus me deu essa semana na madrugada sobre os trabalhadores da vinha. Foi nesses dias aí. E tremendo, porque veja bem, o dono da vinha, ele
contratou umas pessoas para que trabalhassem o dia inteiro e ganhasse o quê? Um denário, se não me engano, vamos supor, um denário. E aí, quando ele saiu, ele encontrou na praça alguns homens ali à toa, e por mais ou menos pela metade do dia, e chamou, eles falaram assim: nós estamos aqui, vocês querem trabalhar na vinha? Vão. E chamou-os para trabalhar na vinha. Mas para o final da tarde, ele encontrou ali um grupinho. E falou, eles falaram assim: nós estamos aqui sentados, né? E nós estamos aqui porque não temos que fazer nada. Não temos. Vocês querem ir lá para a vinha? Vão lá. Foram. Chegou a hora do pagamento. Falei para o seu irmão: chegou a hora do pagamento. Boa essa hora, né? Todo mundo espera, né? Muito bom. E aí o que aconteceu? Ele começou a chamar pelos últimos e foi pagando um denário. Mas espera aí. Opa! Os que foram contratados pela manhã falaram assim: escuta aí, nós trabalhamos o dia inteiro e o senhor vai pagar um denário para nós. Eles que não trabalharam quase nada, vão ganhar um denário? Aí por que o senhor da vinha fala: opa, mas o que eu combinei com vocês? Que vocês iriam ganhar o quê? Um denário. Então eu faço como eu quero. Tipo assim, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Se eu quero pagar, eu estou cumprindo o que eu combinei com você. Você vai receber um denário pelo trabalho o dia todo. Mas aí eu achei por bem aquele lá que estava assim, e eu também vou pagar. E aquele outro que estava assim, também eu vou pagar. Sabe o que quer dizer isso, amados? Que Deus, Ele faz o que Ele quer e como Ele quer. Sabe aquela pessoa que você está orando? Muitas vezes você fala assim: Senhor, esse daí não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Pode ser que ele seja aquele lá do final do dia, e que o Senhor vai olhar aquele coração, um coração quebrantado, e falar assim: não, mas peraí, esse vai receber a mesma paga. Amados, nós vamos ter surpresa no céu. Tem muita gente religiosa dizendo: eu vou à igreja, eu faço, eu jejuo, eu aconteço. Amados, não estou dizendo que Deus Ele vai premiar aquele que não vai à igreja por não ir. Não é isso. Como é importante nós estarmos na igreja, porque aqui nós somos o quê? Nós somos acalentados, nós somos ministrados, nós somos acolhidos pelo amor do Senhor e pelo amor um dos outros. Tão gostoso. Hoje pela manhã eu mandei mensagem para Valéria, que está aniversariando hoje. Que dia especial, Valéria. Que alegria como povo, como igreja, sabe? A gente se alegrar pelo aniversário, pela vida dos nossos irmãos. Então, o Senhor, Páscoa quer dizer lembrar que Deus é digno da nossa confiança. O que Ele vai fazer eu não sei, mas Ele vai fazer. Amém. Agora, não pense assim: não, eu estou errado, vou ficar errado, não tinha uma hora, Deus vai fazer. Não é por aí. Aqueles últimos falaram assim: ó Senhor, nós estamos aqui, nada, nós não temos nada, não, sabe? Estamos aqui. Aí eu disse: não, vamos lá ajudar. Deus, Ele sonda o teu coração. Quem dará a última palavra sobre o povo de Deus verdadeiramente não é a morte, mas é o próprio Deus. Deus é digno, amados, da nossa fé, da nossa entrega, da nossa esperança, da nossa atitude diante de todas as coisas. Há esperança, sim, há esperanças mesmo diante da morte. Tudo entregamos a Ele, assim como o Senhor falou: eu entrego o meu Espírito. E concluindo, amados, a morte de Jesus representa o fim de todos
sofrimento e a vitória sobre a morte e sobre o pecado. A ressurreição de Jesus, que hoje nós comemoramos, simboliza o início de uma nova vida. Fale, início de uma nova vida, baseada na vontade de Deus. Uma nova vida sim, mas baseada na vontade de Deus. Todo aquele que aceita a morte e a ressurreição de Jesus passa da morte para a vida. Sai do Egito, aleluias. Das trevas para a luz, aleluias. Então, a celebração da Páscoa representa uma oportunidade, aleluias, de fazermos uma retrospectiva na nossa vida. Faça mesmo uma retrospectiva na sua vida. Sabe, estabeleça um ponto para um recomeço. Você que é jovem, você que é homem, mulher, já de uma idade mais avançada, todos são convidados. Por que eu falo porque a idade mais avançada? Porque às vezes, quando chega a velhice, as pessoas ficam mais desesperançadas, achando que não tem mais planos. Mas o Senhor é aquele que Ele te leva a fazer uma retrospectiva para estabelecer um recomeço. Todos têm direito ao recomeço. Todos.